Glória a Deus. Vamos passar para a palavra no momento. Gênesis capítulo 13, por favor. Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. Amém? Quem achou aí diz amém. Glória a Deus. Gênesis, peguei ele leve com vocês. Primeiro livro da Bíblia, né? Só abrir lá, logo no início. Né? Não mandei um Abacuque, não mandei umas coisas bem diferentes assim, para às vezes o pessoal fica meio procurando. Gênesis capítulo 13, diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los. Repete assim comigo: a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Repita comigo: somos parentes chegados. Versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim, vou pular esse parênteses, vou ler direto, antes de vocês entenderem. Levantou Ló os olhos, novamente, versículo 10, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até onde? Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Feche seus olhos nesta hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus nós oramos. Meu Pai, nós colocamos esta palavra nas suas mãos, esse culto nas suas mãos. Que não seja um homem pecador, que não seja servo inútil, mas seja a sua palavra. Toma os meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, as minhas atitudes, os meus pensamentos. O Senhor tem plena liberdade de agir no nosso meio. Fale conosco, Senhor, porque é a tua casa e aonde é a tua presença, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Queridos, você conhece essa palavra. Muitos de nós conhecemos essa palavra. Palavra que diz que Abraão, ele sai do Egito e ele vai para onde Deus o envia. Deixa eu perguntar algo para vocês. O projeto do envio era para Abrão ou para Ló? Para Abrão. Abrão, que depois se tornou Só que Abrão, ele era tão agarrado com seu sobrinho, porque Abrão não tinha filhos, que Abrão, ele obedeceu ao Senhor, levou a sua esposa, levou tudo que tinha e levou também o seu sobrinho Ló. Então mostra que os dois tinham uma relação muito próxima. E aí eu quero dizer a você, portanto tem uma frase aqui que vocês repetiram que diz assim: nós somos parentes chegados, tá? Então há uma diferença, primeiramente, para você entender. Há uma coisa chamada parente e há uma coisa chamada parentela.
que nós, como cristãos, temos que entender. E se você entende isso, você se dá melhor com a sua família. Amém? Vocês estão entendendo? Não é culto da família, gente? O pastor é professor, então a gente tem que falar algumas coisas. Então, o que acontece? O que é o meu parente? O meu parente hoje, eu vou falar agora não como pai, mas como Marcelo. O meu parente hoje é Juliana, minha esposa, Miguel e Mariana. Amém? Quem é a minha parentela? Vai doer um pouquinho, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. E aí vai subindo. Tio, tia, primo. O ensinamento que a gente tem é que o pai e a mãe, desde o momento que você constitui uma família, ele se torna parentela. Mas isso não é algo excluído. É algo que Deus criou. Por quê? O seu pai e sua mãe, mas olha que interessante, você continua sendo parente do seu pai e da sua mãe. Por quê? Você é filho deles. Mas você saiu como Abraão. Abraão teve o quê? Que saiu do meio da parentela. E ele foi constituir o quê? Família. Então, quando você sai da casa dos seus pais, ou você casa, ou então você está na casa dos seus pais por um tempo, tem um projeto de sair e comprar casa, essas coisas que você já sabe, você entende que você saiu para constituir uma família, e você constituiu os seus parentes. Então, o seu núcleo de prioridade, repete assim comigo, núcleo de prioridade, é você, o seu cônjuge, pode ser o marido ou a esposa, e os seus filhos. Amém? Aí as pessoas falam assim, eu no trabalho, muitas vezes já conversei com muitas pessoas, e eles falam assim para mim, pastor, mas a minha mãe é tudo para mim. Entre a minha mãe e minha esposa, minha mãe está num nível diferente. Ou outros falam assim, minha mãe está igual, não tem... Queridos, você não precisa colocar sua mãe no pedestal de família, porque sua mãe já tem o lugar dela. O amor é incondicional. Amém, queridos? Amém? Só que tem pessoas que falam assim, minha mãe falou, eu vou contra a minha mulher e vou a favor da minha mãe. Está errado. A sua mãe e o seu pai é para você visitá-los, não levar problemas o tempo todo, é para você ter amigos, você levar, ir para a casa dos seus pais. Quem gosta de visitar os pais e ter um momento de alegria com eles? Amém? Só que quando você entende que sua mãe continua sendo sua prioridade como família, você também se vê como filho, como prioridade, e você, em vez de viver a sua vida, muitos de nós acabamos levando problemas que são para nós e resolvemos para os nossos pais. Vocês estão entendendo? Mas pastor, já tem uma pessoa que falou assim, pastor, mas é muito frio isso, minha mãe é minha parentela. Cara, isso é só uma palavra, isso não dói. Sua mãe é tua parentela. Você tem a sua esposa como prioridade, seus filhos, mas a sua mãe tem o lugar dela. Amém? Eu, por exemplo, eu entendi isso, e a pastora, nós vamos fazer 23 anos juntos, 17 de casado. Começamos novinhos, eu estou ficando mais novo, né? A pastora também. Mas a pastora foi minha primeira namorada que eu levei em casa. Então, antes de nós sermos esposa, nós somos amigos. A minha melhor amiga é a pastora Juliana. E o melhor amigo dela sou eu. Mas eu sei, e a pastora cuida de várias pessoas, né, profissionalmente, como psicóloga, e nós como os pastores cuidando de família, eu sei que muitos não são assim. Tem muitos casais que são casados e não são amigos. Ó, pastor, acontece. Acontece. E aí quando as coisas estão divididas, eles, em vez de procurar resolver com a sua esposa, procura quem? Mamãe e papai. Não estou dizendo que você não vai procurar sua mãe e seu pai para ajudá-lo, mas você, até para procurar a ajuda dos seus pais, você tem que pensar naquilo que você não dá conta e aquilo que realmente você precisa. Amém? Eu, quando visito meus pais, né, eu sou pastor e eu sou pastor dos meus pais. Meus pais, quando tem qualquer coisa, eles me ligam para eu aconselhar eles. A minha relação com meus pais é de amigos, porque eu entendi que eu tenho a minha casa e a minha família. Eu entendi que os problemas quem tem que resolver sou eu e a pastora. Mas quando eu vou na casa dos meus pais, eu não vou falar de problemas, eu vou falar de alegrias. E aí,
Eu sento com meu pai como se fosse um amigo. Ei, pai, tudo bem? Como é que tá as coisas? Meu filho, tá assim, tá assado. Ele fala comigo, eu falo com ele. E há um respeito. Claro que já aconteceu momentos que eu tive que sentar com meus pais e falar: eu preciso conversar com vocês algo muito importante. Eu preciso tomar uma posição na minha vida assim, 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 assim. Eu acho que é muito importante. E eu acho que eu não vou dar conta dessa ação aqui. E aí eu estou abrindo para vocês. E quando eu fiz isso uma única vez no meu casamento, meus pais, na mesma hora, fizeram o quê? Tamo aí, o que você precisa? Por quê? Porque eles falaram para mim: para você me procurar e conversar comigo que algo realmente você precisa, é porque é realmente sério. Amém, amados? Sua mãe, ela está na posição. Por exemplo, graças a Deus a pastora se dá muito bem com a minha mãe. Mas a minha esposa, ela tem um lugar dela. Ela é minha parente. E a minha mãe tem um lugar dela. São amores diferentes. É um amor diferente, não se compara. Não tem como se comparar, não tem nem o maior e menor, são diferentes. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Eu não ia falar isso não, mas o Espírito Santo está pedindo para falar isso para você. Amém? E são coisas simples que mudam a nossa vida. Abraão, ele saiu da parentela dele, e ele foi com a sua esposa, ele foi com a sua estrutura, ele foi com uma promessa de filho. Pai, pastor, mas eu estou noivo, eu estou namorando. Não, você está noivo, está namorando, seu parente é sua mãe e seu pai. Amém? Dica para vocês, você está namorando. Querido, namorar é para conhecer a pessoa. Ok? Namorar é para você analisar a pessoa. Para você saber se você vai ter um futuro com ela ou não. Que pode acontecer de você se decepcionar e não. Mas só que tem pessoas que arrumam problema já no próprio namoro e ela insiste ainda em noivar e casar. Tu vai ter problema pro teu casamento. O namoro é uma avaliação para você escolher a pessoa. Claro que você não vai sair namorando um monte de gente. Eu não concordo muito com isso. Fui um que eu cresci na igreja, me desviei 2 anos da minha vida, voltei, namorei, noivei e casei com a pastora. Eu nunca namorei ninguém na igreja, assim, porque minha época também era antiga, diferente. Mas eu respeitava muito. Mas a pessoa que eu escolhia, eu já tinha um princípio de conhecê-la e saber se isso vai ser minha futura esposa. Mas o namoro, ele me dá essa base para eu conhecer. Mas a minha família ainda é quem? Meu pai e minha mãe, meu irmão. Então ouça os pais. Às vezes eu vejo aí namoros que a namorada manda no garoto. E o garoto manda na namorada. Isso não é sadio. Você tem que avaliar. Deu certo? O namoro tá legal. Então vamos dar um próximo passo? Vamos noivar. O noivar já é um projeto de casar. Você já entendeu que ela é compatível com você. Você já entendeu que você vai projetar algo para casar. Só que noivar, querida, é casar. Não é noivar e ficar 10 anos sem casar, não. Tem gente que... Eu conheci uma pessoa que ela... Tem gente que riu. Olha, eu conheci uma pessoa que ela ficou 15 anos noiva. 15 anos noiva. Para que noivou, gente? 15 anos noiva. E todo mundo falava: você vai casar? E ela aguardando o cara. Ela aguardando o cara. E 15 anos noiva. Ela aguardando o cara. Aprove um dia ela ir na praia com as amigas. Apareceu, e ela é de Niterói. Apareceu um cara do Rio na praia de Niterói. Um cara 3x4, grandão, bonitão. 15 anos de noivado. 15, gente. E o rapaz já tinha um apelido de enrolão. 15 anos de noivado. Querido, numa tarde ela conheceu o cara, noivou e casou em 3 meses. Estão aí até hoje, com 3 filhos abençoados, com anos de casado. E o outro bobão ficou chupando o dedo. Tentou correr atrás dela, tentou fazer. Não, querido, você vai noivar? 2 anos a 3 no máximo. Você projetou aí, mete o pé e vai. Abraão, vá para tua casa, dá o teu jeito. 2 anos é até muito para alguns pais, né? 3 anos é até muito. Mas, por exemplo, se você tem um projeto, eu e a pastora fomos 2 anos de noivados, né? Porque eu projetei casa, eu projetei tudo. A gente projetou junto, ela trabalhava, eu trabalhava, vamos projetar junto? Vamos, levou 2 anos. Mas quando a gente saiu certinho. Amém? Vocês estão entendendo? Saiu para não voltar. E a gente tem aquela coisa assim: vocês não contam nada pra gente. Meus pais falam, minha sogra que é italiana, sangue italiano da pastora, que é diferente.
Vocês não me contam nada. Querido, se eu for levar problema para meus pais e não for edificar, para que eu vou levar problema para eles? Quando eu vou falar algo para meus pais, eu penso, será que isso eles vão poder me ajudar? Sim, eles vão poder me ajudar. Aí eu avalio se eu falo. Mas tem coisas que você compartilha com o pai e com a mãe que não é nem para... Ele vai ficar mais nervoso. Querido, você quer deixar seu pai e sua mãe doido? Conta um problema que ele está impotente para te ajudar. Ele vai ficar maluco. Eles não vão dormir. Eles vão chorar. Dependendo do que for, vai ser algo sério. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, queridos, o que eu estou falando? Mas pastor, eu estou sozinho, eu tenho que contar para alguém. Não está, querido. Jesus está com você. A sua família está com você. A sua esposa, o seu marido está com você. O problema pegou para um, pegou para outro. Mas no meio de vocês tem o Espírito Santo. E quantas vezes teve problemas sérios nessa avanço meu com a pastora nesses anos todos, né? A gente hoje cuida de casais, mas a gente teve problemas sérios de casamento no início. E sabe por que o nosso problema de casamento era maior no início? Toda a briga minha com a pastora no início era por causa de quem? De parentela, família, que não era eu e ela. A gente sempre se deu muito bem, mas aí deixava a situação se meter, e aí ela comprava a briga do dela, eu comprava a briga do meu, e no final a gente se dava muito bem, brigava. Até que a gente, orando, o Espírito Santo falou, querido, o Espírito Santo falou comigo e com ela, a família é vocês dois. Ele, se você não conseguir resolver, você ora por ele, mas você não tem que se meter. Deixa Deus agir. Amém? E é isso, queridos. Quando você está noivo, ainda é seu pai e sua mãe contigo. Você está ainda, enquanto não assinou, não é isso? Enquanto não assinou, não está selado. Você ainda tem oportunidade ainda. Mas só que tem pessoas, às vezes, vê o problema desde o namoro. Tem uma pessoa que, infelizmente, ela veio falar comigo, pastor, estou namorando há 2 meses e o rapaz me agride fisicamente. Eu falei, você está esperando o que então? Ah, mas ele chora e depois diz que foi sem querer. Eu falei, deixa ele chorar lá, chorar e dizer que você quer querer. Eu falei, o que você quer? Eu quero casar com ele. Eu falei, mas e aí, como é que vai ser esse negócio? Não, Jesus vai transformar ele. E eu olhava para o cara e o cara não queria nada com Jesus, nem crente era. Ia na igreja e ficava emburrado. O pastor falava, levante suas mãos, ele abaixava a mão. Abaixa a mão, ele levantava a mão. Tem gente que é assim. Gente, acaba com a gente, você está aqui pregando, falando, levante suas mãos. Ele estava assim às vezes, levante suas mãos, ele olhava para minha cara, ficava abaixado. Abaixe suas mãos, ele levantava. Eu falei, esse cara é o contrário. E qual é o futuro de uma pessoa dessa? E aí bateu a segunda, bateu a terceira, bateu a quarta. Eu falei, você está esperando o quê, querido? Está esperando ele te matar? Está esperando acontecer algo mais sério contigo? Você acha que ele vai mudar? E você vai querer noivar? Tem certeza disso? Daqui a pouco vai apanhar você e seus filhos juntos. Bota tudo num balaio e bate junto. Queridos, era momento dessa pessoa avaliar o noivado dela, avaliar o namoro dela. E buscar sim a ajuda dos pais, buscar sim a ajuda da igreja, do líder que está com ela. Mas nem todo mundo ouve, infelizmente. O que eu quero te dizer é que Abraão se destacou. Abraão ele foi para junto da sua parentela. E Abraão, ele era muito chegado a um rapaz, a um homem, que ele tinha como um filho, porque Abraão não tinha filhos. Dica que eu dou para você, muitas vezes as suas necessidades, as suas emoções te colocam à frente do plano de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Suas necessidades, as suas emoções te colocam à frente do plano de Deus. Deus é soberano. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele cuida de tudo. Mas pastor, por que eu estou passando por isso? Porque Ele cuida, Ele sabe. E que se você está passando, um dia Ele vai enviar pessoas que precisam da sua ajuda e você vai testemunhar para elas. Vocês estão entendendo? E às vezes são situações que nós não entendemos. Às vezes você projeta algo tão lindo. Eu lembro que eu viajava muito quando eu casei. E a pastora sentia muito a minha falta e ela queria um filho. A mulher, quando tem esse negócio, sei como mulher se irma com filho, o negócio é complicado, irmão. Sei se algum homem já passou por isso. A pastora queria um filho. E aí, meu sobrinho nasceu, o Pedro Lucas, que hoje está com 18 anos.
E ele ficava muito com a gente. Aí o que aconteceu? A pastora se apegou ao meu sobrinho. E aí quando ela deixava meu sobrinho em casa, ela começava a chorar. Eu falei, menina, você teve um domingo maravilhoso com o nosso sobrinho, com a criança. Você não gosta de criança, tá? Não, mas ele foi embora, eu quero o meu. Eu falei, meu Deus, estou piorando o troço. E aí quando a gente tentou ter um filho, ficamos 1 ano tentando ter um filho e nada. Porque tudo aquilo que você coloca a sua emoção acima do plano de Deus, muitas vezes não vai à frente. E tentava. Tipo, você no momento seu com a sua esposa, que você ama e tal, mas você ficar com aquilo na cabeça, tem que vir um filho. E ela também, eu tenho que nascer um filho. O que acontece? Não vai. Ficamos 1 ano. E ela falou, meu filho, vai procurar um médico. O problema é sempre, ela falou, procura um médico aí, porque esse negócio já tem 1 ano tentando. Eu falei, não é comigo não, meu filho, fica firme. Aqui o pessoal é firme. Não é comigo não. Não vou falar que era com ela, porque senão já estava nervosa, né? Tá amarrado, não é comigo não. Minha família é firme. Mas ela sabia que quando a gente começou a namorar, primeiro dia de namoro, ela sabe disso. Eu orando adolescente, Deus falou para mim, você vai ter um casal, você vai ter um menino primeiro, depois uma menina. E quando eu comecei a namorar com ela, eu falei assim, nós vamos ter 2 filhos, um menino e uma menina. Tá aí de prova aí. E ela falou, é mesmo? Eu falei, nós vamos ter um casal. Deus falou para mim que quem é um casal, eu vou ter um casal. Primeiro o menino, eu pedi um menino para olhar a menina, sabe? Porque menina mais velha não olha menino. Eu falei, me dá o menino primeiro, para ele vigiar a menina, e depois vem a menina. E tá aí, Miguel e Mariana. Quem conhece Miguel e Mariana aí? Miguel tá maior que eu, né, gente? 1,86 m. Jogando basquete, tá desse tamanho. 14 anos, fez 14 anos, tá desse tamanho. E Mariana tá indo pro mesmo caminho. Mas ela falou, não, tem que ser. E tentamos 1 ano e nada. Até que um dia a gente tentou e veio. E aí foi aquela alegria. A família toda esperando. Aí nós fomos na segunda ultra. O médico falou assim, descobrimos depois, né, que poderia ser gêmeos. Senão meu susto ia ser muito grande. Amém? E aí a gente feliz, preparando tudo, organizando tudo e fazendo tudo. Fomos no médico. Tudo certinho. E um dia eu voltando de viagem, a pastora começou a ter um sangramento. Um corrimento, um sangramento. E a pastora queria muito. E a gente já estava tudo preparado. E aí começamos a cuidar, ligamos para o médico. E aí quando fomos fazer a ultra, nós tínhamos perdido o nosso primeiro filho. E pior, que o médico falou para a gente que poderia ser gêmeos, né? Então, para a gente foi algo muito sério. A pastora ficou muito mal, durante 6 meses, eu também. Foi assim que a gente conheceu mais a fonte, a gente já vinha na fonte. E a gente perguntava, por que isso? Lembra o que eu estou falando? Nossas emoções não podem estar acima do plano de Deus para nós. Amém? E foi um momento muito difícil para nós, porque nós esperávamos muito. E para contar para a família que nós perdemos, né? Como era isso? O primeiro filho, e podendo ser gêmeos. Mas eu orando a Deus, eu falava, Senhor, Tu sabe de tudo, Tu sabe de todas as coisas. Era uma gravidez que ficou muito de risco para a pastora, ela não podia fazer quase nada. Mas conhecemos outro médico, e ele falou, vamos preparar você para cuidar de você e você vai engravidar rapidamente. Preparou a pastora e depois de 6 meses a pastora estava o quê? Grávida. Que é o Miguel aí que vocês conhecem. Só que quando vem no plano de Deus, não sei se alguma grávida aqui já ficou acelerada. Vocês conhecem alguma grávida que fica acelerada? Irmão, a pastora ficou no 220 na gravidez. Ela trabalhou até uma semana antes de fazer a cesárea lá. E foi uma gravidez plena, porque a pastora ela tinha vigor. Era muita doideira, porque eu chegava no domingo, ela falava assim, daqui a 3 semanas a gente já tem coisa para fazer na semana. Ela queria sair o tempo todo, ela tinha uma energia que eu falava, essa mulher está num boom de... Porque a mulher grávida muda tudo, né? E ela está num boom de disposição, e foi assim com o Miguel. E quando o Miguel nasceu, 4 quilos, 120, olha o tamanho, lutador de sumô. O bicho era grande.
E aí quando eu vi o Miguel lá, o Senhor falou comigo: o meu plano é perfeito. Amém, queridos? Muitas das vezes, nós passamos por lutas. E Abraão, ele era muito chegado. Ele queria um filho e ele se aproximou de Ló. Eles eram chegados, mas Deus não tinha alguém para ser chamado de filho. Deus tinha para Abraão o quê? Um filho. E o filho que Deus tinha para Abraão era o filho. Vocês estão entendendo? Não era um filho, era o filho. Isaac, representação da dinastia de Cristo na face da terra. Eu não sei qual é a luta que você tem passado na sua casa e na sua família. Primeiro ponto que eu tenho para te dizer: não coloque as suas emoções, as suas preocupações, os seus anseios, o seu querer na frente do plano de Deus. Se você é dele, coloque na mão dele. Você que está em casa me assistindo, se você é dele, coloque na mão dele. E se é dele, ele cuida. Amém? E Isaac e Abraão e Agar errou 2 vezes. Abraão errou. As pessoas falam assim: Agar a Sarai, né, que depois se tornou Sara, a esposa de Abraão, quis que Agar tivesse o filho. Foi um erro dela e ele aceitou, amém? Mas Abraão também errou, porque Abraão pegou um sobrinho querendo fazer de filho. 2 pessoas que colocaram as suas emoções e o seu querer acima do plano de Deus. Mas Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Da terra. Quando Deus envia Isaac, e a Bíblia fala que Isaac é esse abençoado, que nós estamos aqui hoje pela uma dinastia, uma ação de Isaac, o fruto de Isaac. Nós somos gentios, mas foi por ele essa criação, essa estrutura, essa história de fé que faz eu e você estar aqui. Isso me mostra que nós temos que valorizar a presença e os planos de Deus. Talvez você já ouviu há muito tempo atrás, sempre quando eu oro pessoas aqui na frente, e Deus sempre fala comigo. Tem pessoas que Deus falou com essa pessoa há muitos anos atrás, deu projetos, deu sonhos, deu semeaduras, deu promessas, mas o tempo passou e essa pessoa esqueceu. As promessas de Deus não são esquecidas. Talvez você um dia orando, Deus falou que o seu filho e a sua filha será uma bênção, mas você não vê isso. Mas as promessas de Deus não serão esquecidas. Quem está entendendo diz amém. Você que está em casa, se Deus prometeu a você um dia, pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a promessa de Deus não será esquecida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei numa igreja, eu era da Batista Tradicional. Quem conhece a Batista Tradicional? Eu era da Batista Tradicional, cresci na Batista Tradicional. Sempre fui da Batista. Minha avó me levava com 3 anos para a igreja Batista. E eu cresci, meus pais se converteram e eu ia para a primeira igreja Batista Tradicional de São Gonçalo. Quem é de São Gonçalo sabe, lá no centro de São Gonçalo tem uma Batista gigante lá. Primeira Batista Tradicional de São Gonçalo. E meu pai me levava no culto de meio-dia, culto de ancião do meio-dia. Imagina uma criança com 6, 7 anos indo no culto do ancião de meio-dia. Queridos, Batista... Bom, quem viu o pastor Marcelo pregando tem muito traço de Batista, né? Que é palavra, né? Direto. Mas o Batista lá é muito interessante que era o inário. Quem lembra disso? Não sei nem se vocês já pegaram isso. Era um livrinho do século 17, cantando músicas lá. Eu aprendi com eles. E não tinha instrumento. Era tudo o quê? Ó? Na palma da mão. E eu saí da Batista Tradicional. E um dia, meu pai, minha mãe, minha tia era de uma igreja mais canela de fogo, uma igreja mais pentecostal. E minha tia chegou para minha tia e falou assim: traz seu irmão aqui, que era meu pai, que Deus tem algo para fazer na vida dele. E chega lá eu, novinho, com 7 para 8 anos. E uma pessoa, quando me viu, falou assim: você é um profeta de Deus e você é um pastor.
Deus tem algo grande para a tua vida e Deus vai te guardar, vai te selar, e assim foi por diante. E quando eu namorava, quando eu me desviei do 15 aos 17, eu namorava as meninas falavam assim para mim: você vai ser pastor? Olha que luta. Porque as meninas tudo no mundo falavam: você vai ser pastor? Eu falava: eu não vou ser pastor não, deixa isso quieto. As pessoas falavam isso para mim, e eu desviado da igreja, e eu chegava nas festas, falava assim: ó, você não. Meus amigos falavam: você não, você é crente, você não é para estar aqui não. E desde dessa frase, Deus falou no meu coração, e eu cresci ouvindo promessas de Deus na minha vida. Querido, eu quero dizer para você que ainda não cumpriu nem 40% do que Deus falou que vai fazer. Mas eu valorizo a promessa de Deus, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Tudo o que Ele disse aconteceu. Querido, Deus, Ele te libera a promessa. Deus, Ele age sobre a sua vida. Mas quem frutifica, quem toma posse é você. É você. Querido, se eu hoje sair daqui e sentar no banco de uma igreja, no último banco, já fiz isso, um exemplo, há anos atrás, sentar no último banco de uma igreja, assistir o culto, o pastor vai sair de lá e falar assim: é um profeta, é um pastor. Quantas vezes, eu no trabalho às vezes, quem sabe disso, que tem os cultos do horário do almoço, eu saía lá, no trabalho, ia assistir um culto, aí eu acabava o culto, aí o pastor: pastor, por favor, não sabe nem quem é você, nem o teu nome, mas Deus, Ele sela a tua vida. Querido, como Deus, Ele sela você, o diabo também sabe. E o diabo, ele quis ansiar o coração de Abrão e Sarai. Ele quis ansiar o coração de Abrão, dizendo que, se não tiver filho, ele vai ser o seu filho. Ele ansiou o coração de Sarai, dizendo: entrega Agar, porque você não vai ter filho, mas o filho dela será o seu filho. Queridos, não deixe a ansiedade pular o que Deus tem para você. Se Deus diz que seus filhos vão ser pastores, e aqui levante suas mãos. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor aqui, Ele fará filhos pastores. O Senhor aqui fará ministros do Evangelho. O Senhor aqui fará ministros do louvor. O Senhor fará evangelistas. O Senhor que vai mudar a história da sua família. E qual é o seu papel? Já estou finalizando. E qual é o seu papel? É pegar o que Deus fala para você e guardar, querido. Abraão deixou a ansiedade entrar no coração. Abrão na época. Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te levarei para uma terra. Aonde colocares o seu pé será seu, em outras palavras. E eu sei quando eu oro pelos meus filhos aqui no altar. Quem crê nos dons? Quem crê nos dons espirituais? O bom da fonte da vida é que é isso, né? Para cada pastor é de um jeito, né? Queridos, eu cresci no Ré-Pré-Pré, né? Parceiro da Batista, tenho os dons, vejo as coisas. E é tão bom quando você vê uma promessa de Deus na vida de alguém e você declara sobre ela. Quantas pessoas aqui na frente, e eu vou orar, eu falo: Deus tem uma promessa na tua vida. Pessoas que muitas vezes elas não sabem o que fazer, o momento delas estão dizendo que elas não são capazes, o momento delas estão dizendo que elas são pequenas, mas Deus tem algo maior. Um dia um profeta liberou uma palavra sobre a minha vida, e eu hoje libero palavras sobre vidas que o Senhor me envia. E o que o Senhor está dizendo para você hoje: libera a palavra sobre a sua família. Deus sabe porque o seu filho está longe. Deus sabe porque o seu marido está longe. Deus sabe porque você está passando por isso. Porque se o Senhor, Ele me selou desde pequeno, e aonde eu chego sabe que eu sou um servo de Deus, o diabo também sabe. Então o que Ele vai colocar no seu caminho? Resistências. Mas escute que eu vou dizer uma coisa. Quem aqui tem um familiar tão problemático, aquela ovelha negra que só Cristo? Levanta a mão aí. Eu também tenho, todo mundo tem. Mas levante suas mãos. Pense nessa pessoa. Pensa nessa pessoa. Eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa que é mais usada pelo diabo será a pessoa mais ungida da sua família. Eu declaro que todo esse testemunho ruim que ela dá, um dia esse testemunho será grandioso. Eu declaro que
Grandes homens e mulheres de Deus precisam de grandes testemunhos. E essa pessoa, ela está sendo preparada para um grande testemunho. A unção de Deus será tão grande na vida dela, que todos vocês, todos nós, seremos ovelhas da ação da palavra dela, em o nome de Jesus. Deus vai usar, mas o que precisa? Confiar, querido. Deus está dizendo aqui para você, creia na promessa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E quando eu oro meus filhos, está aqui, ó, tudo anotado, eu falo sempre com a pastora. Quando eu oro meus filhos, Deus fala, e eles sabem também. Às vezes a gente não fala muito para eles, para não ficar meio impressionado, sabe? Sabe, que você chegar, eu sei que foi o baque, tu chegar para mim e falar, você vai ser um pastor, você com 7 anos de idade. Meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu oro que meus filhos sejam maiores do que eu. Eu oro que meus filhos tenham promessas bem melhores que a minha. E meus filhos são frutos da má semeadura. E os seus também, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé nesse momento. Queridos, eu ia pregar outra coisa. Eu ia pregar uma coisa totalmente diferente. Quando eu comecei a falar... Mas quem entendeu o recado? Quem entendeu? Quem entendeu? E Deus fala com você de promessas. Deus está dizendo para você resgatar as suas promessas. Deus está levando você a lembrar daquilo que Ele falou para você um dia. Deus está levando você a lembrar da promessa que Ele liberou sobre a sua casa e a sua família. E se talvez você não recebeu essa promessa, você vai receber nessa manhã. Porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O Espírito Santo, ele vai mover sobre você. O Espírito Santo, ele vai organizar aquilo que o seu coração está ansioso, preocupado, nervoso. O Espírito Santo vai organizar as promessas sobre a sua vida. Para isso, como a minha família no altar, eu convido você, como família, a vir aqui à frente do altar. Queridos, não olhe para ninguém, não olhe para um lado, para o outro, ajoelha aqui. Esquece quem está do seu lado, porque ele não tem a ver com a sua promessa, ele não tem a ver com a tua família. É Deus dizendo que Ele vai fazer algo novo. Você que pode ajoelhar, ajoelha. Você que só pode ficar em pé, fique em pé. Nós estaremos orando por você. E Deus estará nesta hora trabalhando as suas promessas. Deus estará nessa hora movendo sobre você. Xarabalabás, surirebarabás. Xaramanarás, sarabalabás, erialamanás, xarabás. No nome de Jesus. Vai orando, querido, vai orando. Coloca a tua casa. Vai colocando a sua família. Vai colocando agora os seus sonhos, os seus projetos. Vai colocando agora. Deixa o Senhor ouvir a tua voz, como Ele ouviu a voz de Ana quando orava lá por Samuel. Quando ela orava por Samuel e Deus deu a promessa para ela. Xarabalabás. Coloca teu rosto no pó e ore ao Senhor. É a tua vida. Continue orando, continue orando. Coloca o seu propósito. Coloca o seu cônjuge, coloca os seus filhos. Coloca o seu endereço. Porque você pode. Você é o único que pode transformar a sua casa. Você é o único que pode ter uma ação de oração para que Deus reverta todas as coisas. Porque você está no altar dEle. E é Ele que vai mover. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos, meu Pai, por cada casa, cada família, por cada endereço, Senhor. Nós colocamos cada pedido, cada tristeza, nós colocamos, Senhor, cada familiar, Senhor, que um dia deu tanto trabalho.
Nós colocamos pais, colocamos mães, colocamos filhos, colocamos esposo, esposa. Colocamos, Senhor, o endereço, colocamos a região. Nós declaramos, meu Pai, Senhor, que o Senhor venha agora tomar cada mente que está ungida neste momento. Que a tua unção de promessa, Senhor, traga agora à memória toda a promessa que um dia foi liberada sobre a sua vida. Toda a promessa que um dia foi, Senhor, foi colocada e foi perdida. Traga, Senhor, a memória em nome de Jesus. Oh, Senhor, vai visitando nessa hora as mentes, os corações. Tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que foi prometido um dia. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o nosso ventre materno e que seus planos a nosso respeito não podem ser frustrados. Ah, Espírito Santo, vá resgatando, traga à nossa memória as promessas que já foram esquecidas. Tira todo medo, tira toda insegurança, tudo aquilo que o inimigo lançou sobre a nossa mente, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós somos incapazes. Mesmo as circunstâncias adversas, as lutas diárias, tudo aquilo que vem nos enfraquecer, tudo aquilo que vem minar a nossa fé, nessa manhã nós colocamos aqui diante do teu altar. Pai, nós somos seres tão pequenos. Ao menor vento a gente se deixa abater, se deixa abalar. Mas nós somos os seus filhos e nós cremos no teu poder e nós cremos no teu agir. E sabemos que nessa manhã, Senhor, o Senhor está querendo renovar as promessas que o Senhor já lançou sobre nós, desde o nosso ventre materno. O Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece o nosso coração. Estamos aqui nessa manhã, Senhor, dizendo sim para os teus planos, dizendo sim para o teu mover e para o teu agir. Tira de nós toda ansiedade, Senhor. Tira de nós toda crença incapacitante. Nós colocamos além de nós a nossa família diante do teu altar. Nós construímos a nossa família debaixo da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha alcançar o nosso cônjuge, que o Senhor venha alcançar os nossos filhos, os nossos netos. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai chegar até a nossa 4ª geração. Que as tuas promessas, as suas bênçãos vão nos alcançar até a 4ª geração. E nós tomamos posse disso. Nos dê, Senhor, saúde física, saúde emocional, saúde, meu Deus e meu Pai, espiritual, saúde mental, para entender aquilo que o Senhor quer fazer e agir. Nessa manhã nós estamos aqui com o coração disponível. Cicatriza as nossas feridas. Cicatriza, meu Deus e meu Pai, as nossas dores. Cicatriza as nossas angústias. Vá tirando da nossa mente toda crença incapacitante. Coloca, Senhor, no nosso coração a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Restaura a nossa família, restaura os nossos sonhos. Restaura, Senhor, as promessas que o Senhor lançou sobre nós, no nome de Jesus.